Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10, diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Eu peço a Deus que o Senhor me use esta noite. Peço que o Senhor me permita passar para o teu povo aquilo que o Senhor me deu, o Senhor me mostrou na tua palavra, que nós possamos entender e aplicar cada uma de nossas vidas. Peço poder do alto para pregar e poder do alto para ouvir. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Nós lemos aqui que nós somos salvos por meio da graça. Nós somos salvos pela graça de Deus, nós somos salvos pela fé que Ele nos dá. Nós lemos aqui justamente no versículo 8. Em outras palavras, toda salvação é de Deus. A graça é de Deus, a fé é de Deus. Que fala por meio da fé, isso não vem de vós, ou seja, a fé não é, eu não tenho, a fé não vem de mim, é dom de Deus, é dado por Deus. Se Deus está dando, de quem a fé é dele. Então a graça é de Deus, a fé é de Deus, tudo na salvação é de Deus. Contudo, não somos salvos apenas e tão somente para escapar e evadir as chamas da condenação eterna que nós justamente merecemos. Todos nós merecemos. Eu mereço, você merece. Todos nós merecemos ser condenados e passar a eternidade separado de Deus, ardendo nas chamas do lago de fogo. Então o fato é que nós escapamos, evadimos, o fato é que nós nunca vamos experimentar essa condenação é excelente, é maravilhoso e glória a Deus por isso. Porém, não é só para escapar desta condenação que nós somos salvos. Há mais, há um propósito, há um objetivo, há intenção maior na salvação de Deus. Há também uma mão que guia e direciona tudo isso. Há de fato um autor, um compositor, podemos também chamar assim. Existe um maestro que está guiando, o que nos traz para o tema de hoje, que é o poema divino. O poema divino, toda a criação de Deus é de fato um grande poema. Se você aprecia poesia, você entende um pouquinho do que é um poema, do que ele pode instigar, as emoções que ele pode suscitar, a mensagem que ele pode transmitir, as emoções que ele pode provocar. Mas a verdade é que a criação de Deus, segundo Romanos 1, versículo 20, é de fato um poema. Se você olhar no versículo 20 de Romanos 1, diz assim: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aí você fala: pastor, eu não entendi, onde é que tem poema nessa história? Que bom que você pergunta, porque se você olhar para aquela penúltima frase do versículo, onde fala coisas que estão criadas, esta frase, coisas que estão criadas, em português é uma frase, mas no grego é a tradução de uma única palavra, que é a palavra poema. Todas coisas que estão criadas é a tradução de poema. Essa palavra poema, no Novo Testamento, só é usada duas vezes apenas. Uma vez é aqui, onde fala coisas que estão criadas,
E a outra ocorrência dessa palavra grega poema, nós encontramos no nosso texto, Efésios 2, versículo 10, que eu vou ler de novo. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pois bem, a palavra feitura, no início do versículo, porque somos feitura sua, essa palavra feitura é a palavra grega, poema. Foi traduzido feitura aqui, em Efésios 2:10, Romanos 1:20 foi traduzido coisas que estão criadas. Ambas são a palavra grega poema. O que é interessante, porque poema é justamente a base etimológica da palavra em português, poema. Não é muito difícil, poema para poema. Eu pesquisei a etimologia da palavra poema em português e diz o seguinte: vem do grego poema, que significa coisa feita, trabalho, obra. Ela é derivado do grego poiein, que significa fazer, criar ou compor. Fazer, criar ou compor. Então, quando fala que nós somos feitura sua, está dizendo que nós somos um poema. A palavra usada é a palavra de onde tiramos a palavra poema. Nós somos um poema. Toda a criação de Deus, como lemos em Romanos 1:21, coisas que estão criadas, se referindo a toda a criação, ali a palavra poema. Então eu quero hoje falar sobre o poema divino. Mas dentre toda a criação de Deus, o homem é a sua obra-prima. É sua grande e principal e mais gloriosa obra. Podemos ver isso no fato que de toda a criação caiu com o pecado do homem. Mas Deus remiu o homem. Deus não mandou Jesus para salvar as florestas, ou os lagos, ou os rios, ou a fauna, ou a flora. Deus não mandou Jesus para resgatar e redimir e salvar a criação. Ela vai ser redimida, regenerada, salva e resgatada devido ao homem, mas Jesus veio para salvar o homem, a sua obra-prima, a sua obra majestosa. A última das coisas criadas. Deus criou tudo e disse, tudo é bom. Então ele criou o homem no pó da terra. Nós sabemos da supremacia do homem, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nada na criação foi feito segundo a imagem e a semelhança de Deus. Se a gente olhar em Gênesis 1:26, diz justamente isso. Deus Elohim diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nenhuma outra parte da criação foi feita segundo a imagem ou semelhança de Deus, mas o homem foi. Então o homem é a obra principal de Deus. O homem é o poema divino. Eu quero esta noite falar sobre este tema, sobre o poema. Olha comigo para Isaías capítulo 43. Isaías 43, olhe no capítulo 1. Estamos vendo o poema divino. Pois todo poema tem um autor. Um poema não se escreve. Um poema não cai do céu, um poema não brota do chão, um poema não eclui de um ovo. Todo poema tem um autor. Isaías 43, versículo 1. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamar-te-ei pelo teu nome, tu és meu. Note as palavras criou. Diz o Senhor que te criou, o que te formou. Então Deus criou, formou, depois Deus assinou o poema. Últimas 3 palavras do versículo 1.
Tu és meu. Se você vê um quadro, você vai ver que geralmente, em algum lugar no quadro, embaixo à direita, geralmente, nem sempre, você vai ter um nome. O que aquilo indica? Aquele foi o pintor. Se você tem um livro, um poema, ele sempre vem com o nome embaixo, indicando o quê? Indicando, isso é meu. É o que Deus fala aqui no versículo do capítulo 1 de Isaías 43. Ele fala, tu és meu. Ele falou, eu te criei, eu te formei. Em essência ele está dizendo, eu te escrevi. Eu te escrevi e eu assinei, tu és meu. Ou seja, Deus. Aqui se referindo, obviamente, a Jacó, a Israel, como uma nação. Mas podemos ver que, como princípio, se a criação é um poema, o povo de Deus, Israel, é um poema, podemos dizer que a igreja é um poema, nós individualmente somos um poema, que quer dizer uma obra feita, algo criado, um poema. E um poema requer um autor para sua composição. Todo poema tem um autor para compor. O autor é Deus. A definição da palavra composição é a seguinte: juntar elementos para criar um todo coerente e completo. Juntar elementos para criar um todo. Deus quer fazer isso com nossas vidas. Eu não quero falar sobre Jacó e Israel, não quero falar sobre o povo judeu, não quero falar sobre a criação, eu não quero falar sobre a igreja, eu quero falar sobre você e eu. Mesmo porque a igreja é composta de você e eu. Então Deus ele quer fazer isso, ele quer juntar elementos e compor algo, ser o autor de algo em nossas vidas. Deus é o autor do poema divino. Falando em composição, dependendo do contexto, essa composição vai requerer vários elementos. Se está compondo uma obra musical, você vai ter aí a melodia, a harmonia, o ritmo e talvez letras. Apesar de que letra não faz parte da música propriamente dita. Pode ser um elemento, mas você pode ter música sem letras. Se for na literatura, um livro, um poema, você vai trazer e compor com ideias, com palavras, com figuras, ilustrações. Na fotografia, você vai ter objetos, fundos, frentes, posições. Então, para compor, você vai juntar vários elementos para criar algo coerente, completo, que tem um objetivo, que tem uma intenção, que tem um propósito. E Deus quer fazer isso. Deus quer compor o poema da nossa vida, usando todos os componentes, usando todas as partes da nossa vida. Não o exclua, não o expulse, não o deixe de fora. Porque o poema requer todas as partes necessárias. Você não pode fazer música sem as partes necessárias. Que eu falei, melodia, harmonia e ritmo. Você não precisa ter as palavras ou letras. Mas você não pode ter música sem ritmo. Você não pode ter música sem melodia. Você não pode ter música sem harmonia, fica incompleto. E muitas vezes o que acontece é que o crente, ele quer excluir e quer privar e quer manter certas partes da nossa vida longe de Deus, excluídas de Deus, trancadas, sem acesso. E o que acontece é que nós temos algo incompleto. Nós temos uma música que não tem melodia, que não é música. Nós temos uma fotografia que não tem um objeto central, um foco principal, um sujeito principal. É interessante, se você tira uma foto, você vem aqui e tira uma foto, tira uma foto. Não tem um objeto, não tem um fundo, não tem uma frente, não tem, é simplesmente uma imagem registrada daquilo, mas não,
Aí quando você usa os princípios de composição, de espaço, de fundo, aí a coisa muda. A mesma coisa muda. Por quê? Foi usado todos os componentes. Vocês que estudam, fazem redação, mesma coisa, tem que ter um foco, tem que ter um argumento. Você escrever uma redação, que você lê e fala, bom, o que eu li aqui? Nota 0, pois é. E muitas vezes o nosso poema, a nossa vida, que Deus quer compor, que Deus quer escrever, não vai ter os componentes, porque em certas áreas da nossa vida, nós simplesmente dissemos, não, aqui não, Deus. Você não pode usar essa parte para compor o seu poema. Essa parte eu não admito que mexa nessa parte. Pode ser finanças, pode ser amizades, pode ser o seu tempo. O que não interessa. O que interessa é que nós dizemos, Deus, isso aqui não. Essa área não. Não mexa, deixe quieto. Resultado é que a composição vai ficar incompleta, imperfeita, faltando. E o mais triste é que depois nós olhamos para Deus e dizemos, Deus, por quê? E Deus fala, por quê? Olha ali, por quê? Aquilo que você está escondendo, aquilo que você está guardando, aquilo que você está reservando, aquilo era a peça que faltava, aquilo era o que estava faltando para trazer a composição à vida. Mas você não quis entregar, você quis reter. E Deus não vai brigar com você. Deus não vai tomar força. Deus nos deu livre-arbítrio justamente para isso. Ele quer que nós nos entregamos a Ele. Que nós entregamos todas as áreas das nossas vidas para Ele usar na composição do seu poema divino, o qual nós somos. Nós somos feitura sua, Efésios 2:10, que literalmente quer dizer, nós somos poema seu. Nós fomos criados, nós fomos escritos, nós estamos sendo compostos por Deus. E Deus quer usar as partes. Você trabalha com química. Você pega os mesmos componentes químicos que misturados em doses e proporções diferentes, pode ser uma bênção ou pode ser um veneno. A diferença não está só nos ingredientes, mas na composição dos ingredientes. E muitos ingredientes salutares, se você remover um daqueles componentes, ele se torna tóxico. Nós nascemos sem o Espírito. Adão foi criado com o Espírito. Corpo, alma e espírito. Eva foi criada da costela de Adão, ela tinha corpo, alma e espírito. Nós nascemos sem o Espírito. Quando Deus escreve, assim como um autor, assim como um compositor, assim como qualquer outra pessoa que cria alguma coisa, ele derrama o seu espírito naquilo. O compositor alemão Bach, muitas das suas obras são muito tocantes. E você começa a estudar a vida dele, e você vê que ele teve muito sofrimento, muita decepção. E ele fala que toda a obra dele, e ele era um homem salvo, toda a obra dele é como se fosse um louvor e um choro e um lamento a Deus. Ele literalmente derramou o seu espírito no seu trabalho. Deus, quando trabalha em compondo a sua feitura, o seu poema, ele derrama o seu Espírito Santo. Adão e Eva tinham, mas perderam. Perderam justamente porque não abriram mão, no caso Eva, do conhecimento do bem e do mal. Eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Ela foi tomando fruto
e os dois morreram espiritualmente. E aí nós voltamos, como eu disse no início, que Deus então criou um plano de salvação para salvar, remir e resgatar aquilo que se havia perdido. E nós, como descendentes, filhos de Adão e Eva, todo ser humano é, nós nascemos sem o Espírito. E o primeiro passo para Deus escrever, para sermos feitura sua, poema seu, é justamente a salvação. Quando nós temos o Espírito morto, vivificado no novo nascimento, e somos uma nova criatura, tudo se fez novo. E Deus pode então começar a compor este poema, essa feitura sua. Não prive Deus dos componentes da sua vida. Quais, pastor? Todos. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Devemos entregar, submeter, render todas as áreas das nossas vidas. Eu digo para você, se você reter, se você guardar, se você privar uma ou mais dessas áreas, o seu poema não vai ser o que deveria. O seu poema vai ficar faltando. Vai ficar pela metade. Hebreus 12, versículo 2 diz que Jesus é o autor e consumidor da fé. Consumador da fé, perdão. Ele é o autor e consumador. Autor. Poema. Feitura. Poema divino. Todo poema tem um autor. Todo autor trabalha com componentes para compor o poema. Olha comigo para Jeremias 29. Jeremias 29, olha o versículo 11, estamos vendo o poema divino. Todo poema tem um autor, Deus é o autor, Ele quer usar cada parte, toda parte das nossas vidas para escrever e compor esse poema maravilhoso. Todo poema tem um autor, todo poema tem uma intenção. Ninguém escreve um poema, não tem o que fazer, vou sentar aqui e vou escrever um poema. Não. Tem uma intenção, tem um motivo. Olhe para Jeremias 29, versículo 11, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Para vos dar o fim que esperais. Qual a intenção deste poema, cujo autor é Deus? Ele quer dar o fim que nós esperamos. O que você espera para a sua vida? É o seguinte, eu espero ter uma vida terrível, uma vida sofrida, uma vida lamentável. É isso que eu quero. Ninguém quer isso. Ninguém quer ter esse fim. Eu quero ter um fim triste. Ninguém quer ter um fim triste. E aqui em Jeremias 29, 11, ele fala, para vos dar o fim que esperais. Ele fala no começo, porque eu bem sei os pensamentos no caso Deus falando, os pensamentos que Deus tem. Deus está dizendo, eu tenho pensamentos a vosso respeito, pensamento de paz, pensamento de bem, não para o mal, para o bem, para a paz, para dar para vocês o que vocês esperam, o que vocês querem. No contexto aqui, Deus falando ao povo judeu, e lembrando, aqui é Jeremias falando. Jeremias, como eu já disse muitas vezes antes, é um profeta com um ministério meio lamentável. Ele não pregou esperança necessariamente, ele falou, olha, acabou, vocês passaram da linha na areia, vocês extrapolaram, agora é vocês aceitarem as consequências. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, os meus pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz. O povo judeu almeja e sempre almejou, sempre desejou e buscou uma coisa, paz. Até hoje, como que o povo judeu se saúda? Shalom, que quer dizer o quê? Paz. O que eles menos têm é o quê? Paz. O que eles esperavam para vos dar o que esperais? O que eles esperavam? Aqui fala, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o que esperais. O que eles esperavam? Paz. O que nós queremos em nossas vidas? Paz. Não, pastor, eu não quero paz, eu quero dinheiro. Por que você quer dinheiro? Porque se eu tiver dinheiro, eu vou ter paz. Não, você não vai ter paz.
Você pode querer paz, em última instância, no frigir dos ovos, é o que todo mundo quer, paz. Mas muita gente acha que vai ter paz se tiver dinheiro no banco, tiver um carro novo, uma casa de praia, um jet ski, se for dono de uma empresa, se for milionário, se blá, 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 aí sai. Mas você não vai encontrar paz nessas coisas. Não, se eu tiver sucesso, se eu for popular, adorado, amado, se eu for adulado, aí eu vou ter paz. Não, você não vai ter paz. Então Deus, ao compor o poema, Ele quer nos dar o que nós esperamos. E todo ser humano, não é só o judeu não, todo ser humano quer paz. Muita gente acha que vai ter paz por outras avenidas, mas o único jeito de ter paz é como? Com Deus. Deixar que Deus componha o poema da sua vida. Somos feitura sua, somos poema seu. Como Deus vai compor da forma dele se nós estamos o negando partes da nossa vida? Não, Deus, isto aqui tudo bem, mas nessa área aqui não ousa, nem olhe Deus. Nós não vamos ter paz. Porque Deus está dizendo, porque eu bem sei os pensamentos que tenho, que Deus tem a vosso respeito, pensamentos de paz. Deus quer compor um poema de paz. Deus quer nos dar paz. Salmo 29, versículo 11. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Deus quer nos dar paz e bênçãos para o servirmos, para o glorificarmos. A composição de Deus, o autor do poema divino, é para o nosso bem e para a sua glória. Para o nosso bem e para a sua glória. Então, confie no autor do poema. Confie na obra, no poema que Deus está compondo. Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em paz. Mais uma vez, veja, Deus quer nos dar paz. Eu não vou fazer isso, mas se eu perguntasse aqui, mãos para cima quem tem um problema. Qual o seu problema? Eu tenho muitas dívidas. Qual o seu problema? Eu tenho uma doença. Qual o seu problema? Eu tenho um marido. Qual o seu problema? Todo mundo tem problema. Se eu tivesse dinheiro, eu não tinha conta atrasada. Se eu tivesse saúde, eu não tinha essa dor que eu estou tendo. Se o chão abrisse e engolisse meu marido, eu não teria problema. Então, todo mundo tem problema e todo mundo quer o quê? Paz. Mas nós podemos ter paz mesmo com as contas atrasadas, mesmo com doença e mal-estar, mesmo com certos maridos, ou esposas, ou filhos, ou mães ou pais, porque Deus pode nos dar paz. E aqui está dizendo, tu conservarás em paz. O que é conservar? Ele vai te dar paz, vai te colocar na paz e vai te conservar, preservar, guardar, murar, te cobrir com paz. Não interessa se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, se eu estou doente, nada interessa, porque eu tenho paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. É uma paz que não dá para entender, mas é paz. Isaías 26, 3, mais uma vez. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Porque ele quem? Aquele cuja mente está firme em Deus. Porque ele confia em ti. Quer ter paz? Confie em Deus. O motivo que muitas pessoas resguardam e reservam certos componentes e áreas da vida, não permite Deus utilizar na composição do seu poema, é uma só, é não confiar em Deus. Eu não posso confiar em Deus nessa área, então eu tenho que fazer do meu jeito. Eu não posso seguir a Deus nesse aspecto, porque pode dar mal a coisa.
Eu não posso seguir o Senhor por aqui, porque eu posso não gostar. Eu não posso... Toda desobediência é falta de fé, é falta de confiança. Mas quando nós confiamos em Deus, quando a nossa mente está firmada nele, Ele vai nos conservar em paz, apesar dos apesares. E o que o mundo mais almeja é paz. E o que o mundo menos tem é paz. Porque as mentes das pessoas, a mente do mundo não está firmada em Deus. O mundo como um todo não confia em Deus. Consequentemente, o mundo não está conservado em paz. E é triste ver um filho, uma filha de Deus, vivendo igual ao mundo, sem confiar nele, sem firmar a mente nele, e viver uma vida sem paz, negando a Deus componentes de sua vida, para Deus compor o seu poema divino, que são nossas vidas. Somos feitura sua, somos poema seu. Somos poema, eu vou falar em grego, somos poema, em grego, poema em português. Vocês vão ser aqui mais inteligentes hoje do que entraram, certo? Que maravilha. Romanos 12, 2. Conhecemos bem esse versículo. Mas a grande verdade é que Deus tem um plano, um poema perfeito para nossas vidas. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita, o quê? Vontade de Deus. A vontade de Deus é o poema que Deus quer escrever para a sua vida. O poema divino. Mas ele precisa ter acesso a todos os componentes. É como um compositor. Você chega para Mozart e falar: ô Mozart, meu querido, escreve aí uma sinfonia, mas não pode usar melodia, viu? Não pode usar melodia. Então. Não, tudo bem, use melodia, mas nada de ritmo. Nada feito. Nada feito. Não tem como, gente. A intenção, o plano de Deus é algo que, no fundo, nós queremos, ou deveríamos querer ardentemente. Se nós não estamos perseguindo, buscando, fazendo tudo o que é necessário para alcançar esse plano, para dizer: Deus, escreva o seu poema divino, aqui está tudo na minha vida ao seu dispor. Se esse não é o nosso desejo, o nosso querer ardente, nós não estamos entendendo. Nós ainda não tivemos o nosso entendimento renovado. Como diz em Romanos 12, 2. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. O seu entendimento, a sua compreensão, a sua lógica, o seu modo de pensar e raciocinar não foi transformado. Ainda está pensando como antes. Está pensando como o mundo, está nos rudimentos e as vãs filosofias do mundo e dos homens. Vamos voltar para Efésios 2:10. O poema divino, todo poema tem um autor, que é Deus, e Ele quer usar todas as partes da nossa vida para compor um poema. Todo poema tem uma intenção. Essa intenção é para o nosso bem, essa intenção é para nos dar paz, nos abençoar, para o nosso bem e para a glória de Deus. Muita gente não serve a Deus como deveria, como poderia, porque diz: eu tenho muito problema, não tenho tempo, estou muito ocupado, minha mente... Está lhe faltando paz? É isso, pastor, está me faltando paz. É engraçado, porque Deus fala que vai dar paz. Nosso Deus é o Deus da paz. Ele quer nos preservar em paz. Ele quer nos abençoar com paz. Para que a gente, em paz, abençoados, em paz, podemos servi-lo. E como é que nós servimos a Deus? Servindo ao próximo.
O nosso Deus não é um Deus que requer que você sacrifique seus filhos no altar. Nosso Deus não. Nosso Deus não é um Deus que quer que você derrame o seu sangue para Ele, ofereça uma parte e se mutile para Ele. Falsos deuses fazem isso. Nosso Deus não quer isso. Nós servimos o nosso Deus servindo ao próximo. E quando eu estou abençoado, quando eu estou em paz, eu estou mais bem equipado para ser uma bênção e glorificar o nome de Deus, servindo ao próximo, fazendo a sua obra. Todo poema tem um autor, tem uma intenção e tem um propósito. Falei um pouquinho agora, vou falar mais agora. Versículo 10 de Efésios 2, porque somos feitura sua, só para reforçar, a palavra feitura é a palavra grega poema, que é a palavra portuguesa poema. Nós somos poema seu, feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Qual o propósito do poema de Deus? As boas obras. Quer servir o próximo? Glorificar a Deus. Como dissemos no início, nós não somos salvos apenas para escapar às chamas do inferno. Ótimo que escapamos, mas não para por aí. Nunca, se você é salvo, você nunca vai precisar sentir as chamas do fogo eterno. Mas tem mais para a salvação do que isso. O versículo 8 de Efésios 2 fala sobre salvação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo seguinte, versículo 9, fala sobre a ausência das obras na salvação, na inutilidade das obras. Diz o que o versículo 9? Não vem das obras. O que não vem das obras? A salvação, do versículo 8. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí o versículo 10 mostra o propósito da salvação. O versículo 8 mostra a salvação, o versículo 9 mostra a ausência das obras da salvação, e o versículo 10 mostra o propósito da salvação, que aliás são obras, mas não obras para a salvação, mas obras devido à salvação. Essa é a proposta do poema. Eu vou ler o versículo 10 de outra forma. Porque somos poema seu, feitura sua, escritos, criados, escritos em Cristo Jesus, para as boas obras. Vou ler de novo. Porque somos poema seu, escritos em Cristo Jesus. Essa tradução eu vou patentear e vou, quando lançar a Bíblia, Pastor Roberto, novo detalhe, tolice, mas é perfeitamente o sentido, gente. Eu não estou querendo retraduzir a Bíblia, mas só estou dando o sentido é esse. Nós somos poema seu, escritos em Cristo Jesus. Nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus. Porque Deus escreveu o poema da nossa vida em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos salvos para as boas obras. Deus quer nos dar bênção, Deus quer nos dar paz, Deus nos dá habilidades e dons espirituais, para quê? Para as obras. Essa é a proposta e o propósito da salvação. Mas claro, eu não sei como fazer, mas claro, há coisas que Deus preparou que devemos e precisamos fazer para que o poema seja completo e perfeito. Para Deus fazer a sua boa, perfeita, agradável vontade de Deus, o seu poema perfeito, o poema divino, precisa ver as obras que Deus preparou para que andássemos nelas. E se nós não andarmos, se nós não cumprimos essas obras, se nós não fizermos essas obras, o poema divino estará incompleto em nossas vidas. Essas obras podem ser algo para uma outra pessoa, essas obras podem ser algo que nós fazemos em nossa vida. Deus transforma vidas, mas Ele transforma aquilo que nós não podemos transformar.
Se você não lê sua Bíblia, não espere crescer no conhecimento da palavra. Mas Deus não pode não fazer um... E eu acordo... Ele pode, mas ele não optou por fazer assim. Nós temos que purificar a nossa vida, nós temos que depurar a nossa vida, nós temos que tirar certas coisas da nossa vida. Deus não pode não chegar a fazer. Pode, e muitas vezes faz. Tem casos de pessoas que, quando foram salvos, era alguém talvez, tinha uma boca suja, falava palavrão, parou. Outras pessoas tinham uma ira, um descontrole emocional, parou. Pessoas que fumavam, bebiam, tomavam droga, parou. Nem sempre, tá? Não é a regra. Você tem um viciado em drogas que é salvo e o vício passa. Nem sempre acontece, mas pode acontecer. Aí você fala com Deus, e por quê, e quando, e quem, e qual critério, eu não faço a mínima ideia. Mas existem casos que Deus faz isso. Mas aquilo que nós devemos e podemos fazer, Deus não faz não. Cabe a nós fazer obras para o poema ficar completo, harmonioso e perfeito. O poema divino necessita que andemos nessas obras, preparadas pelo próprio autor, as quais Deus preparou, criados, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nela. Aí você volta para o versículo 8 de Efésios 2, quando a gente vê que somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Essa fé não vem de nós, é dom de quem? De Deus, então a fé é de Deus. Então a graça é de Deus, a fé é de Deus, o preço quem pagou foi Deus, quem abriu a mão para nos buscar foi Deus. É tudo Deus. É tudo Deus. E foi o mesmo Deus que nos salvou, que preparou obras para que andássemos nela. Para concluir a composição do poema divino que é a nossa vida. Em resumo, em Cristo nos tornamos obra-prima, feituras, poemas dele. Até a salvação estamos incompletos. Porque temos um corpo, temos uma alma, está faltando o espírito. A salvação nos tornamos completos. E Deus pode então começar a compor esse poema divino. E o ritmo e o final vai depender de como nós andamos nessas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Não, escute bem, não queira escrever o seu próprio poema. Não faça isso. Nunca acaba bem. Nunca acaba bem. O diabo quer que creiamos que nós podemos e devemos sim escrever nosso próprio poema. Foi a tentação que ele levou a Eva. Não, o dia que você comer esse fruto, vocês serão como Deus. Ou seja, você vai escrever o seu próprio poema. O autor é Deus. A serpente vem e fala: seja você o seu Deus. Seja você o autor do seu poema. Seja você o Deus da sua vida. Pronto, acabou. Essa é a grande tentação. Essa é a tentação raiz. Todas as outras voltam para essa. Qualquer tentação volta para essa. Seja o seu próprio autor. Você faça o que você quiser, com a área que você quiser, e não deixe ninguém, nem Deus, nem ninguém, mandar em você. Essa é a tentação. Como que a coisa se deu para Eva? Hein? Pois é, não muito bem. Deixe seu poema ser escrito por aquele que pode dar o ritmo, o espírito, a beleza, a perfeição, o final que nós queremos. Porque só ele é perfeito.
Permita que Deus escreva a cada dia o seu poema. O poema divino.